Então, muito boa tarde e bem-vindos a todos a este webinar que começa agora sobre desinformação e segurança, desafios para a cidadania, e que ocorre no dia 1 de abril, o dia das mentiras, dia dos enganos. Mas não venham ao engano, vai ser extremamente interessante, tenho a certeza, até porque temos a participação importantíssima do Contra-Almirante António Gameiro Marques, diretor do GNDS, a Autoridade Nacional de Segurança. Depois vamos ter também a professora Filipa Matos, da Escola João da Rosa, e alunos, a participação deles também, com para falarem, obviamente, a darem a sua experiência e trazerem aqui este projeto também da Voz da Escola. A sessão de encerramento será de Sérgio Gomes da Silva, da Secretária-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e para abrir por razões de agenda, até pelas mudanças todas que estão a acontecer agora, não podemos ter o Diretor-Geral da Educação, mas para nos abrir já a sessão, convido o José Carlos Sousa, que é Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação, sempre também pessoa muito interventiva nesta área, e que nos fala desde a Covilhã, onde está, e portanto que se junta agora a nós e a quem peço que faça aqui a abertura, no fundo, deste webinar, para depois continuarmos os nossos trabalhos. Boa tarde, José Carlos. Viva, boa tarde, Daniel, uma boa tarde para ti, para todos e para todas. Falo-vos exatamente da Covilhã. Estamos no âmbito de um périplo de cidadania com os coordenadores de educação para a cidadania nas escolas, abarcando os diferentes domínios em que os média são os deles, e gostava de, em nome do seu diretor-geral, que, enfim, foi chamado a outro local e que não pode, efetivamente, juntar-se a nós nesta fase, aliás, já desde manhã que tínhamos isto assim mais ou menos engendrado, mas só há cerca de 15 minutos é que foi mesmo definido que não conseguiria estar aqui hoje presente, saudar-vos, agradecer muito à professora Filipa, agradecer muito aos alunos da Escola João da Rosa, agradecer ao Contra-Almirante António Gameiro, agradecer ao Sérgio Gomes da Silva e agradecer também ao Daniel Catalão. Enfim, estas coisas acho que são sempre regulares de ser ditas, mas o Daniel é de uma, enfim, eu diria, simplicidade e capacidade de desintegrar naquilo que são as nossas ideias, fantástica, e portanto está sempre disponível e eu gostava muito de lhe agradecer isso. Agradecer também à equipa da DGE, à Elsa Mota, à Susana Tavares, que são, por assim dizer, e à Ana Paula Moreira, que são, por assim dizer, os responsáveis pela concretização, enfim, física, de alguma forma, deste webinar. Dar-vos 3 ou 4 notas essenciais nesta fase de abertura. Primeiro, este tema tem vindo a ser trabalhado por nós já de há algum tempo esta parte, tem tido da parte quer da Secretaria de Estado, do ex-Secretário de Estado João Costa, agora Ministro, quer do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, uma nota muito grande, e lançámos inclusivamente um jogo chamado Verdade ou Mentira, que foi lançado pelos 2 secretários de Estado há cerca de ano e meio. É um jogo que está nas escolas, que pode ser jogado, que pretende essencialmente perceber a informação e a forma como ela aqui consegue ser trabalhada, a desinformação, como é que tudo isto acontece, como é que se faz, o que é que não se faz, etc. E, portanto, este domínio dos média é só um dos 17 domínios que a minha direção de serviços tem aqui na Direção-Geral de Educação, mas nós não conseguimos falar de média, hoje em dia, principalmente, com tudo aquilo que se passa à nossa volta, sem falarmos de direitos humanos. E não conseguimos falar de direitos humanos sem falarmos de interculturalidade. E não conseguimos falar de interculturalidade sem falarmos do desenvolvimento sustentável e com os seus 17 ODS. Mas não falamos de desenvolvimento sustentável se não falarmos objetivamente daquilo que é a educação ambiental e de tudo aquilo que nos rodeia. E depois, com tudo isto que está à nossa volta e que nos entra dia a dia, minuto a minuto, pelo ecrã das nossas televisões ou pela pesquisa do nosso telemóvel, há um domínio aqui que tem sido muito trabalhado em conjunto com os média nesta fase, que é o domínio do risco. E também um outro, que é o segurança, defesa e paz. Sem esta capacidade de segurança, defesa e paz, inibição do risco, direitos humanos salvaguardados, teremos aqui alguma dificuldade maior em projetar outras coisas. Dizer-vos que aquilo que se faz dentro da escola, a este nível,
tem que ter reflexo no exterior. Nós só podemos estar satisfeitos, diria assim, quando aquilo que for feito na escola transforme não só os alunos, transforme não só aquilo que eles fazem e produzem dentro da escola, mas a forma como conseguem integrar essa capacidade transformadora na sociedade onde vivem, no espaço onde estão, naquilo que é o seu cotidiano. Ora, nós trabalhamos conhecimentos, atitudes e valores. E é dentro destes conhecimentos que temos a possibilidade clara de tentar que cada um deles tenha a capacidade de aceder criticamente a. Por outro lado, a parte dos valores é aquilo que acabamos por lhes transmitir. E a atitude é aquilo que tem que ser transposto para o exterior. E hoje, com tudo o que se passa à nossa volta, esta capacidade de crítica, de filtragem e de intenção sobre aquilo que nos rodeia, a tal intencionalidade, penso que está cada vez mais em cima da mesa e que penso que é cada vez mais premente tentarmos que os nossos alunos tenham esta atitude e que essa atitude possa ser ela também transformadora no seu todo. Era isto que vos queria dizer, saudar-vos mais uma vez, bem-vindos, espero que o diálogo e o contacto e as apresentações fluam de uma forma absolutamente natural e que os nossos alunos que estão em Olhão possam transmitir para o resto do país e para o resto do mundo aquilo que é a prática deste domínio da cidadania na sua escola. Eu pediria ao seu contra-almirante António Gameiro Marques para começar a sua apresentação. Enfim, são estas vicissitudes que temos, mas que temos que criticamente superá-las. Sr. Contra-Almirante, faz favor. Obrigado, Dr. José Carlos Sousa, obrigado. Eu vou compartilhar o meu ecrã e vou-vos falar hoje aqui, neste tema, de algo que para mim, enquanto Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança, é talvez aquilo que a longo termo mais afetará a nossa condição de cidadão e por isso é com particular gosto que o faço para as escolas e no âmbito deste programa e deste webinar, e agradeço desde já à Direção-Geral de Educação por me ter convidado. É algo que me é muito caro, este tema. E eu começo por vos mostrar uma frase que é uma frase que é apenas uma tradução livre de uma expressão que é atribuída ao George Orwell, que diz que em termos de mentira universal, dizer a verdade transforma-se num ato revolucionário. E de facto, não sei se vocês que estão aí a ouvir-me sentem a mesma coisa, mas ouvimos tantas coisas controversas sobre o mesmo tema que, por vezes, na minha cabeça, gera-se isto que aqui está, gera-se ruído. E eu não sei em quem acreditar, não sei em que é que devo acreditar. E nós, se não sabemos em que é que devemos acreditar, perdemos confiança nas coisas, perdemos confiança nas pessoas, perdemos confiança nas instituições. E isto, neste âmbito, é tão mais importante, ou pelo menos relevante, quanto o facto de nós vivermos num mundo que está ligado fisicamente por milhares de quilómetros de fibra óptica que estão nos solos dos nossos oceanos e mares e que ligam os continentes e por onde circula toda a informação da internet, em que não só estamos ligados fisicamente, mas também virtualmente, estamos a usar o Zoom e não sabemos onde é que o Zoom está, na verdade, a funcionar. No entanto, liga a Covilhã, liga ao Algarve, liga a Lisboa, liga todas as áreas do nosso país que estão presentes neste webinar, e onde a matéria-prima que circula são dados, é informação que se transforma em conhecimento e às vezes em sabedoria. E provavelmente saberão qual é a diferença entre dados e informação. Ela é relativamente simples de explicar, na medida que informação são dados que são colocados num contexto. Quando agarram em palavras, em números, e as contextualizam, por exemplo, numa fatura, esse conteúdo transforma-se em informação para vocês e para nós todos, porque sabemos que foi feita uma transação de um serviço ou de um bem
fornecido pelaquela pessoa coletiva, que é o nome da empresa, e comprado pelaquela pessoa singular, cujo nome ou número de identificação fiscal lá está naquele valor. Essa informação, quando integrada com aquilo que nós sabemos, quando integrada com o nosso quadro de valores, com a nossa base de conhecimento, transforma-se em conhecimento. E esse conhecimento, ao longo dos anos, fruto da reflexão, de leituras subsequentes, transforma-se em sabedoria. E é por isso que muitos de nós, muitos de vós, que têm os vossos avós e se calhar alguns de vós, os vossos bisavós, sabem que eles são sábios. São sábios porque já viveram muito, já viveram muitas experiências e por vezes não precisam de ser muito letrados para serem sábios, embora isso também ajude. E qual é a relação de valor entre os dados e o conhecimento? É que quanto mais se sobe nesta pirâmide que estão a ver no vosso slide, maior é o valor, ou seja, a informação tem maior valor que os dados, o conhecimento tem maior valor que a informação e a sabedoria é a peça que mais valor tem, mas é também a menor, como veem na figura. Se baixarmos na pirâmide, o significado é tanto menor quanto mais baixo estamos na pirâmide, ou seja, os dados têm menos valor do que a informação, por sua vez têm menos valor do que o conhecimento, por sua vez têm menos valor do que a sabedoria. E como é que podemos multiplicar este conhecimento? Podemos multiplicá-lo fazendo aquilo que vocês fazem todos os dias na vossa escola com os vossos professores. Como? Partilhando esse conhecimento. Partilhando. Dizia este senhor, Confúcio, que viveu há muitos milhares de anos na China, dizia ele que se nós tivermos uma laranja, cada um de nós os dois, duas pessoas, e trocarem essa laranja, na melhor das hipóteses, ficam com uma laranja cada um. Na pior das hipóteses, comendo a laranja, ficam sem laranja nenhuma. Mas se nós tivermos duas ideias e as trocarmos, na pior das hipóteses, ficamos com uma ideia cada um. Na melhor das hipóteses, cada uma dessas ideias gera mais ideias e ficamos, no fim, mais ricos. Portanto, a melhor maneira de criar conhecimento é partilhando com outras pessoas que nos podem acrescentar valor a esse conhecimento. E isso é um sinal de cidadania saudável. O trocar conhecimento olhos nos olhos com outras pessoas. Ora, tudo isto pode ser acelerado, proporcionado pela tecnologia e pela internet. No entanto, a internet é também usada por alguns Estados como uma forma de controlar as pessoas, de monitorizar os seus comportamentos, monitorizar para onde é que as pessoas vão. No fundo, é usada de forma má, de forma perversa, para coartar os direitos, liberdades e garantias que um Estado de Direito Democrático como é Portugal e como são todos os Estados da União Europeia defendem. E isso é mau. E isso é mau é algo que eu gostaria de vos despertar a curiosidade para isso. Há, de facto, Estados e também empresas que premiam o bom comportamento entre aspas, e castiga quem o prevarica. E, portanto, a partilha e o tratamento de dados por esses Estados que a tecnologia permite uma vigilância total, permite um Big Brother permanente. E peço-vos, vocês que são jovens, 8º e 9º ano, quando forem adultos e no vosso caminho para serem adultos, não deixem que isso aconteça. Não deixem que isso aconteça, porque isso fará mal aos vossos filhos quando os tiverem, fará mal à sociedade. E porquê é que faz mal? Faz mal porque, através da tecnologia, a tecnologia permite deduzir ativamente o perfil de cada um. Permite que empresas, e por isso Estados que usam essa tecnologia, saibam mais sobre nós próprios do que nós próprios sabemos sobre nós. Parece-vos impossível, mas é de tal maneira preciso
e vetorizado que isto, que foi feito com propósitos comerciais, com propósitos de vos oferecer através das redes sociais, vos apresentar coisas que exclusivamente o perfil diz que vocês gostam, pode ser usado por entidades mal intencionadas para deturpar a forma como vocês percepcionam a realidade. E isto leva a que as pessoas, se consomem informação exclusivamente através das redes sociais, que têm este algoritmo por trás, vivem numa bolha e essa bolha é percepcionada por eles como a verdade absoluta. E ficam com a ilusão de que quem está naquela rede, naquele grupo, possui as mesmas convicções. Perguntarão vocês, então isso é mau? À partida não é mau, mas é mau se for permanente. E porquê que é mau se for permanente? É mau se for permanente porque isto já foi estudado cientificamente. Se a pessoa percepciona a realidade só num foco, só por uma janela, esse processo cria comportamentos onde as pessoas ficam mais ansiosas e, por isso, mais agressivas, aceitam menos opiniões controversas ou diferentes das nossas e acaba-se por ver o mundo por um buraco da fechadura, como dizia este artigo, muito apertado, quando o mundo é uma coisa a 360 graus, em todas as dimensões à nossa volta. Além disso, há um outro problema, que é que estes algoritmos, alguém os compara como que se fosse uma bactéria viva que é colocada no nosso cérebro, é uma metáfora, obviamente, que nos vai moldando num certo sentido e cria-nos um sentido de centralidade sobre nós próprios e há sempre uma procura de reconhecimento junto dos outros. Quantos likes é que o meu post já teve? Se eu tenho poucos likes, é porque eu não sou amado, é porque eu não sou querido pela minha comunidade. E, portanto, dizem os autores deste artigo, gostei imenso de ler, é um artigo de 16 de outubro de 2021, é preciso um certo exorcismo, é preciso um certo afastamento para que nós voltemos a ser nós próprios, porque senão entramos nesta espiral que nos faz mal enquanto cidadãos. Este propósito eu recomendava, se é que já não fizeram, nós fizemos aqui na minha organização, a ver este documentário, The Social Dilemma. É um documentário na Netflix, é extremamente pedagógico, e tudo isto que eu estou a dizer está lá exemplificado e retratado de uma forma que às vezes até dói, pela maneira científica, mas no sentido vetorizado do termo, com que as coisas foram criadas em todas as redes sociais de maneira a criar addiction, a criar vício, para nós não podermos e não conseguirmos largar aquilo. E o que é que isto faz à sociedade? Bem, sociedades que não debatem temas são sociedades que se polarizam. E se polarizam sem debater o tema, há um perigo para a democracia. As democracias nascem e são vivas quando há debates. Podem ser duros, por vezes como nós vemos durante as campanhas eleitorais, durante algumas discussões na Assembleia da República, mas é assim que uma democracia vive, é assim que uma democracia é saudável, ouvindo as opiniões de todos os cidadãos, mesmo aquelas em relação às quais nós não concordamos. Ora, se nós vivemos sempre numa bolha, não queremos ouvir opiniões adversas às nossas, contrárias às nossas, isso faz mal à democracia. E o que se vê, de facto, nos processos de votação para os parlamentos e por aí fora, é que há uma polarização da sociedade, precisamente através da introdução desse ruído e também do consumo de informação apenas através dessas bolhas da verdade. Alguns
Poderão perguntar, mas isto é novo? Nunca houve notícias falsas? Nunca houve propaganda? Sim, propaganda é uma coisa muito antiga, o Império Romano usava-o, Alexandre o Grande usava-o, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi profusamente utilizado, os portugueses usaram isso durante a Guerra Colonial. No entanto, o que é diferente hoje na verdade, a conectividade, o alcance, a velocidade com que as coisas chegam aos 4 cantos do mundo e o âmbito, ou seja, tudo isto pode ser espalhado. Uma coisa lançada aqui na zona mais a leste do nosso mundo chega em milissegundos à costa oeste dos Estados Unidos, ao Alasca, ao Havaí, através da ligação física que vocês veem aqui. Ao que acresce, além disso, que não há supervisão editorial. O Daniel é um jornalista, trabalha num órgão de comunicação social português, há supervisão editorial na RTP e em todos os órgãos de comunicação social que são legítimos no nosso país e no mundo. Mas nas redes sociais qualquer um de nós pode ser promotor de uma notícia que de facto não foi verificada, não foi avaliada enquanto tal. E, portanto, não é uma notícia, é um mero boato, mas que, ao ser amplificada, faz mal às pessoas, faz mal à sociedade. E isto cria novamente o tal ruído. E é um ruído tal que estamos e ficamos afogados em informação, mas famintos de conhecimento. Lembram-se a pirâmide, dados, informação, conhecimento e sabedoria? Ficamos atulhados em informação, mas afinal o que é que daquilo presta para gerar conhecimento? E é por isso que as tecnologias, e nós dizemos que as tecnologias impactam as nossas vidas, impactam a forma como nós nos comportamos, impactam a forma como nós nos relacionamos e alteram o panorama do risco. E uma das maneiras que nós temos de mitigar este facto é através da formação, é através do treino, é através da sensibilização, é através do empoderamento das pessoas através desses mecanismos, enquadrados em sólidos quadros de ética, sólidos valores de ética, e as escolas são fundamentais para propagar estes sólidos valores de ética, e a ética aqui é muito importante, e sabem porquê? Porque um bom profissional na área das tecnologias da informação e comunicação ou na área da cibersegurança, se não tiver um sólido quadro de ética, pode arruinar a reputação de uma empresa, de um país, de uma pessoa, e isso, eticamente, é absolutamente deplorável. A União Europeia, a OSCE tem publicado códigos de conduta e códigos de ética para a utilização de várias tecnologias, entre as quais a inteligência artificial, que, se mal usada, pode, de facto, comprometer-nos enquanto cidadãos deste mundo pensante. Nós, no Centro Nacional de Cibersegurança, empenhamos e investimos muito, e a Susana, que está aqui connosco, sabe bem disso, em formação e em sensibilização. Temos vários cursos online que qualquer um de vós pode fazer, sem qualquer custo que não seja o vosso tempo. O cidadão ciberseguro, o cidadão ciberinformado, que endereça precisamente este problema da desinformação, fizemos com a agência Lusa, e outros dois, o consumidor ciberseguro, compras online, quais os cuidados que devemos ter nas compras online, e também o cidadão cibersocial, que aborda os problemas e os cuidados que devemos ter precisamente neste tema da bolha da verdade que eu vos falei, quando navegamos e quando utilizamos as redes sociais. Temos também um curso geral de cibersegurança, que é um curso que vai ser reformulado este ano, é um curso, já houve 17 edições e, portanto, tem esta formação que vos disse, completamente gratuita, é só fazerem, tem vídeos, é muito interativa e estou convencido que ao fazerem esta formação, portanto, estes dois cursos mais estes dois, ficarão no fim mais conhecedores e cidadãos mais preparados para estes desafios da cibersegurança. Além disso, devemos desenvolver o pensamento crítico e as escolas são fundamentais para isto. Formulem perguntas,
juntem toda a informação, considerem as diversas opções e as respectivas consequências, partilhem isso, ouçam a opinião das outras pessoas, debatam tudo isso e depois ponham em prática as soluções encontradas. Não assumam como garantido tudo o que veem nas redes sociais. Questionem-se, será isto verdade? Vou confrontar com outra fonte, vou a um jornal, ouço um canal de televisão, falo com a minha professora, falo com os meus pais, falo com os meus colegas sobre aquilo, debato o assunto, porque é ao debater que nasce a luz e que nasce esse conhecimento. Façam isso por vocês, façam isso pela vossa escola, façam isso pela nossa sociedade. Estou quase a terminar dizendo-vos que a tecnologia é muito boa para as nossas vidas, mas contribui também para um risco difuso, porque quem nos quer fazer mal normalmente esconde-se atrás da tecnologia. É muito difícil, normalmente leva muito tempo sabermos quem ele é. E a segurança, incluindo a segurança no ciberespaço, é uma responsabilidade coletiva, não é só dos políticos, não é só dos militares, não é só dos diplomatas, é de todos nós, porque nós podemos contribuir com o nosso comportamento também para essa segurança. A cooperação é um fator crítico. Vocês cooperem uns com os outros, através dessa partilha da informação. Partilhem as vossas dúvidas, questionem-se de forma construtiva e com respeito pela opinião do outro, mesmo que ela seja diferente e antagónica à vossa. Debatam isso sem vos ofenderem, sem se ofenderem, porque é bom numa sociedade saudável as opiniões serem diversas. É disso que nasce mais conhecimento e mais respeito mútuo entre nós todos. Nós precisamos, todos, e vocês ainda mais do que nós, vocês mais novos, da tecnologia para viver como vivemos e para trabalhar como trabalhamos. Mas peço-vos por tudo que não deixem que seja a tecnologia e quem faz a tecnologia a ditar como é que vocês devem viver e como é que vocês devem trabalhar. Sejam vocês que esteja a estar no driving seat, na cadeira de quem comanda, porque vocês não querem ser representados por esta figura que aqui vos mostro, como se de um autómato se tratasse, que vem estar a receber ordens do smartphone. E por isso é fundamental que nós, seres humanos, lideremos para onde queremos ir. E a forma mais fácil, mais eficaz de liderar é termos conhecimento, é criarmos pensamento crítico, é debatermos as ações, é debatermos as opiniões. E as escolas são fundamentais para criar essa cultura. Obrigado. Ora, muito bem. Sr. Gonçalo Miranda, muito obrigado. Já estou de volta. Tive um problema de rede, mas acho que já estou de volta. Peço o vosso feedback, portanto tive que alterar aqui os planos, mas a tecnologia é assim, às vezes deixa-nos um bocadinho pendurados. Então, como a ideia era eu ter, de alguma forma, começado, vou pegar eu agora, Sr. Gonçalo Miranda, e vou aumentar a confusão, já agora. A ideia era eu ter lançado a confusão e depois, se de alguma forma, pôr alguma água na fervura, mesmo com toda esta apresentação, mas eu vou aumentá-la ainda mais, se me permitem, porque vou acrescentar aqui os dramas trazidos pela inteligência artificial. Eu já falou duas coisas importantíssimas, inteligência artificial e ética. Deixem-me começar, porém aqui, primeiro eu vou pôr aqui a minha apresentação, tenho aqui umas coisas que vos quero mostrar. Eu vou pegar aqui na rede da moda, no sítio da moda, que é o TikTok, e numa figura que todos conhecem, que é o ator Tom Cruise, e vou passar aqui 2 TikToks, que são vídeos muito curtinhos, este, para já, gravado agora nos Oscars. Ladies and gentlemen, welcome to 85 Awards 2021. I leave it for the young guns. You know, it's just circus, right? But it's fun for them. I'm over it. Tom Cruise a dizer que já está fartinho dos Oscars, deixa isso para os mais novos, e agora temos-lo aqui a fazer magia. I'm going to show you some magic.
the real thing. I mean, it's all the real thing. E agora pergunto a vocês, porque é que este louco traz aqui o Tom Cruise? Simplesmente porque não é o Tom Cruise. Parece, não é? Mas não é. Na verdade, é um deepfake do Tom Cruise. E como é que isto é feito? Desta forma, através do uso de vídeo sintético, fazemos aqui, em que a cara do ator é transformada, bem misturada, ou melhor, a cara do ator é transformada com a cara do Tom Cruise. E, portanto, a montagem através do computador, com algoritmos extremamente inteligentes de inteligência artificial, acontece o que vimos. Na realidade, então, o ator Miles Fisher acaba por se transformar em Tom Cruise e toda a gente diria que é o Tom Cruise, porque não há forma de dizer o contrário. O autor destes vídeos é uma contínua demonstração do que é a potência do vídeo sintético hoje em dia. São obras do Chris Yume, que é um autor de efeitos visuais, um artista de inteligência artificial, e, portanto, se nós pensamos nisto no âmbito da arte, do cinema, do que é a recriação de cenários e de pessoas, tudo bem. Se faltar aqui a tal questão ética e houver intenções malévolas, então tudo pode ficar muito complexo. Isto leva-nos aos chamados deepfakes, não é? O vídeo de uma pessoa em que o rosto ou o corpo foi alterado digitalmente para que pareça ser uma outra pessoa, normalmente usada de forma maliciosa ou para divulgar informações falsas. Esta é a definição do New Oxford American Dictionary, mas eu acrescento-lhe ainda, porque isto pode ser usado com um vídeo e um áudio da mesma pessoa para criar um novo vídeo em que o protagonista, usando as suas palavras e sendo a sua própria imagem, diga coisas completamente diferentes. Esta técnica do vídeo sintética foi apresentada pela primeira vez em 1997, mas só agora no século XXI, com a inteligência artificial e as novas capacidades computacionais e gráficas, é que ele acabou por ganhar. A curiosidade é que há dois projetos que marcam isto e que foram apresentados exatamente na mesma conferência anual de computação gráfica e técnicas interativas, o primeiro em 97 e o segundo em 2017. E este de 2017 é este que ficou muito famoso porque a partir de um áudio de uma pessoa, neste caso Barack Obama, a partir de um excerto, o que é feito é colocado, é feito um sincronismo labial para que, neste caso, o exemplo foi feito com Barack Obama e o resultado é sempre igual. A partir de um áudio e de um vídeo da pessoa, os lábios são transformados e ele pode ser conseguido com as diversas imagens, com diversa iluminação, seja como for. Vemos aqui este exemplo, ele diz sempre a mesma coisa. To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Ou seja, na realidade, o que nós estamos aqui a ver é que podemos colocar pessoas a dizer aquilo que não dizem e a fazer aquilo que não fazem. Obviamente que isto provocou logo uma escandaleira, com a utilização de deepfakes em sites, em vídeos pornográficos, com a utilização de caras de figuras conhecidas, o que levou à mudança de regras em diversas regras sociais. Ora, e bem, isto a propósito de quê? Porque se isto for mal usado e os exemplos forem bons, podem provocar, ou podem vir a provocar sérios problemas. No caso agora da guerra na Ucrânia, foram usados deepfakes, um deles do presidente Zelensky, só que não tem grande qualidade, como vemos aqui. O que foi feito aqui foi de uma forma muito pobre colocar uma fotografia, a cara do presidente Zelensky alterada, a apelar aos soldados para pôr as armas, e depois foi usado um outro também, mas do lado contrário, com o presidente da Rússia a dizer que tinha vencido a guerra, mas um vídeo que também já tinha sido usado e publicado em fevereiro. Mas o alerta é este: se houver maldade, houver intenções malévolas e um ato sem ética, podemos ter os deepfakes e os vídeos sintéticos a criar sérios problemas e criar até algum incidente internacional.
Algo que gostava também de vos alertar agora é que, com a prática das fake news e a desinformação, nasceram sites para verificar as notícias. Nós hoje temos vários sites, os projetos jornalísticos têm também vários sites para verificar os conteúdos de informação. O problema é quem verifica os verificadores. Mais um exemplo a propósito da guerra. Nasceu um site que se chama War on Fakes, que é a guerra às notícias falsas, e é um site que vai tentando desmontar a informação que é partilhada do lado ucraniano, só que este site é russo, foi criado no dia 1 de março para fazer o quê? Exatamente o contrário daquilo que é o objetivo de um site de verificação de notícias. Portanto, pega nos assuntos, vira-os ao contrário, o que é verdade é mentira e o que é mentira é verdade. O problema é que faz isto exatamente com o mesmo formato dos sites verificadores de notícias. Portanto, tudo que é verificação, adulteração, manipulação é tratado aqui de uma forma inversa. Um exemplo muito simples para este site, portanto, com a comunicação da Rússia para tentar provar que o presidente ucraniano não estava em Kiev, que tinha fugido, foi apresentado este vídeo que foi mostrado na imprensa internacional, foi tratado como sendo falso, porque Volodymyr Zelensky estaria a ser acompanhado por uma enfermeira famosa na Ucrânia que teria morrido. Afinal, é verdade ou mentira? Tudo foi tratado, este post foi mesmo retuitado pela RT, a televisão russa, portanto, validando ainda mais a informação falsa que tentava desmontar o que afinal era verdadeiro, porque na realidade as pessoas não são as mesmas. À esquerda, a pessoa que acompanhava o presidente da Rússia é a brigadeira-general, que é médica, é a primeira comandante da estrutura médica das Forças Armadas da Ucrânia, a primeira mulher a chegar lá, e a da direita é de facto uma enfermeira militar, mas que faleceu em 26 de fevereiro. E, portanto, o que nós temos aqui, qual é o risco, a propósito daquilo que o Sr. Contra-Almirante dizia há pouco, é a nossa bolha e a facilidade da partilha da informação. Veja-se o post que foi colocado a desmentir o que era verdade, a ser partilhado logo imediatamente por pessoas. Eu trouxe apenas aqui um dos exemplos. No dia seguinte, Volodymyr Zelensky apareceu num vídeo gravado em Kiev a dizer: não acreditem em fakes, eu estou aqui, eu estou na capital da Rússia. Mais adiante até podemos ver depois que foi um exercício que eu tive que fazer na prática, que foi tentar perceber se isto era, afinal, verdadeiro ou falso também, e se ele estava de facto na Ucrânia. Para terminar, dizer-vos apenas que há sites que estão a ser usados nesta guerra da informação que nunca nos viria à mente, como por exemplo o Tinder ou o Google Maps, com o objetivo de tentar passar informação verdadeira para aquilo que está a acontecer efetivamente na Ucrânia, e o próprio Tinder está a ser usado de uma forma, o Tinder é um site para encontros, mas houve um indivíduo que lançou este movimento mudando a morada para Moscou e depois tentando interpelar mulheres em Moscou e fazendo-lhe passar uma mensagem a dizer afinal o que é que estava a acontecer na guerra da Ucrânia. Portanto, a criatividade aqui é imensa. Vejam só esta palavra, esta declaração do embaixador da Rússia nas Nações Unidas. We have disinformation war, which is raging much on a much greater scale than on the battlefield, and I will not be surprised at anything, because who wins the information war? The one wins the war. É disso que estamos a falar. Quem ganhar a guerra da informação ganha a guerra. Costumo esticar um bocadinho mais, porque o Contra-Almirante também demorou menos, mas eu estou mesmo a terminar, só vos quero mostrar mais uma coisa para fechar. E que era isto que ia apresentar no início, mas agora fica no fim. Ora vejam. Olá, bem-vindos a este webinar sobre desinformação e segurança. Mas como hoje é o dia das mentiras, tudo o que aqui for dito não é para levar a sério. Boa tarde e bom trabalho. Isto era para ter sido o início, acabou por ser agora o fim. O que é isto? Basicamente um vídeo sintético feito a partir de um texto. É um avatar, eu introduzo o texto, a máquina faz a sincronia entre o texto em português e os lábios, e assim ganhamos aqui
alguém a falar por nós na internet. E com o desenvolvimento das capacidades gráficas, como se vê, se juntarmos a isto o vídeo sintético com os deepfakes, vejam onde é que podemos chegar, qual é o nível de gravidade a que podemos chegar e a confusão. E, portanto, estes são os desafios que vão sendo, que aparecem cada vez mais. Vamos tentar perceber, do ponto de vista das escolas, não é? Que é a grande preocupação, esta literacia que temos que implementar e ajudar os jovens a conhecer e a reconhecer desde o início todos estes riscos. Vamos agora já, eu penso que já se está ligada a nós, exatamente, a professora Filipa Matos, professora da Escola João da Rosa, que tem com ela também vários alunos, e vamos ouvi-la assim agora. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer imenso a oportunidade de poder fazer parte desta mesa redonda, trazendo a perspectiva da escola, portanto, dos professores e dos alunos, para este debate tão importante sobre desinformação ou informação e segurança. Eu trago uma apresentação que retrata um pouco a forma como, no agrupamento de escola João da Rosa, nós temos vindo a trabalhar várias temáticas relacionadas não só com os média, mas também com outros temas polémicos, uma vez que as escolas têm sido, não é só agora com o conflito bélico que estamos a atravessar, mas as escolas são palco muitas vezes de debate de temas que são polémicos e também muito, muito mediáticos. Foi por isso que escolhemos aqui esta imagem da Emma Gonzalez, que foi porta-voz do movimento March for Our Lives, após um acontecimento trágico que teve lugar na escola de Parkland, nos Estados Unidos, em 2018, para dar a conhecer que realmente sim, as escolas debatem-se muitas vezes com questões que são complicadas e que acabam por abalar a comunidade escolar, os alunos, mas também os professores, que têm que ter as ferramentas para conseguirem lidar com este tipo de situação. Então, em tempos de pandemia e de conflitos bélicos, nós temos neste momento um ótimo instrumento, que é a própria Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que nos permite operar ao nível da comunidade escolar e que é importante que também saibamos, muitas vezes, adequar ao próprio espaço e tempo que estamos a viver, que estamos a habitar em conjunto. A escola é importante para contextualizar aquilo que muitas vezes os alunos veem nas notícias e que carece, portanto, de alguma explicação. Isto é um trabalho, obviamente, transdisciplinar, portanto, de articulação curricular, e cria oportunidades para trabalhar a tal empatia tão importante para o expressar, o pensar e o sentir dos alunos. Agora também com a pandemia, a escola acabou por se revelar muito importante também na contextualização de emergências sociais. Portanto, tanto em tempos de pandemia como em tempos de conflitos bélicos, a escola está na linha da frente, não só na contextualização destes fenómenos, mas também na contextualização destas emergências sociais. E o bom trabalho deve ser feito se conseguirmos articular as nossas estratégias de cidadania entre aquilo que podemos chamar uma educação informal, que os alunos trazem de casa, com a educação formal, aquilo que temos ao dispor no currículo e na escola, e também, se possível, articulando aqui com a educação não formal e trabalhando muitas vezes com associações de juventude, que é aquilo que o agrupamento de Escola João da Rosa também tenta fazer. Outras situações que já tinham sido bastante mediatizadas e que de alguma forma também focam aqui alguns momentos polémicos, temos aqui o massacre de Santa Cruz, a guerra no Iraque e também as Twin Towers, portanto elementos sempre que carecem de algum enquadramento e contextualização. Neste caso, o que é que nós poderemos fazer em relação, por exemplo, ao que se está a passar na
Ucrânia. Nós podemos enquadrar todas as nossas estratégias dentro da própria Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Temos os domínios dos média, a segurança, a defesa e paz e o risco, mas que na realidade devem e podem ser articulados com todos os outros domínios, como nós vamos tentar, aliás, demonstrar. Depois temos o perfil à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais de cada disciplina, e o Decreto-Lei número 55 cria aqui a flexibilidade que nos permite de alguma forma criar espaços inovadores e diferentes de aprendizagem. Por isso é importante que consigamos escolher para o nosso projeto educativo, para a nossa estratégia de educação para a cidadania na escola e também para o nosso projeto cultural de escola, aquelas que são as áreas prioritárias que queremos desenvolver nos nossos alunos cidadãos, tendo em conta toda esta problemática que nos afeta. E, portanto, podemos fazê-lo, obviamente, nas disciplinas, nos domínios de autonomia curricular e também em cada uma das turmas. Então, aqui na João da Rosa, que cidadão é que nós achamos que pode fazer frente a esta questão da desinformação e da segurança? Bom, um cidadão que seja capaz de se relacionar com o mundo, com os média, obviamente, que fazem parte do mundo, e com os sistemas de poder. Um cidadão que tenha as competências necessárias para se orientar para a diversidade cultural e para a cultura democrática, que seja capaz de valorizar o trabalho colaborativo e as relações humanas, portanto o diálogo através muitas vezes de projetos até democráticos, e também um cidadão que seja orientado para a resolução crítica, criativa e pacífica de problemas, peço desculpa. E isto, claro, no mundo online e no mundo offline. Portanto, acho que estamos a caminhar, não é, para um futuro em que deixa até de fazer algum sentido fazer esta distinção entre o online e o offline. Portanto, quando falamos em valores, estes valores, não é, são neste momento transversais, os valores que a escola quer incutir, não é, de crítica e de tudo mais. Portanto, um cidadão para ser e para estar no mundo real e no mundo digital. Isto coloca outra questão às escolas, que é tentarem perceber que cidadania implementar em tempos de desinformação e de insegurança, como por exemplo estamos agora a atravessar. No nosso caso, a nossa estratégia vai ao encontro de outros documentos orientadores da nossa escola, como o projeto educativo, e nós focamos-nos nos direitos humanos, na cultura democrática, no meio ambiente, nos média e na interculturalidade. E, portanto, temos aqui algumas imagens que dizem respeito a projetos que são operacionalizados aqui no agrupamento e que demonstram a tentativa de operacionalizar todos estes domínios. E, mais uma vez, online e offline. Relativamente aos média, nós temos trabalhado nos últimos 4 anos, através de várias estratégias, este domínio, e o nosso objetivo vai um pouco ao encontro de trabalhar com os média, portanto, os professores trabalharem com os alunos, com jornalistas, mas também cada vez mais com outros profissionais de comunicação, para também, não é, conseguir aprender alguma coisa sobre os média. Portanto, os alunos muitas vezes são convidados através da realização de projetos jornalísticos, como por exemplo a criação de jornais escolares, que se colocarem no papel de produtores de conteúdos, portanto fazem o papel de jornalistas. Nós temos aqui, aliás, uma imagem que demonstra a cobertura do último evento em que participámos, e portanto também é uma forma de educar para os média. E se nós fizermos isso, esperamos conseguir educar os alunos para os média. Também através de projetos, de espaços e de momentos que possam permitir o debate e a coexistência pacífica de diferentes perspectivas. Portanto, educar para os média neste momento será talvez, não é, mais até do que trabalharmos apenas o domínio dos média. Portanto, temos que trabalhar em consonância com todos os domínios da cidadania, no fundo, através de projetos e de espaços de diálogo. Portanto, online e offline. Relativamente à educação para os média, aqui no agrupamento João da Rosa nós temos tentado articular bastante a disciplina de cidadania e desenvolvimento com a disciplina de tecnologias da informação e da comunicação.
no sentido de humanizar também um pouco aquilo que podem ser muitas vezes os ensinamentos das próprias TIC, e o objetivo é tentar que os alunos tenham cada vez mais uma interação consciente com os média e com os conteúdos com que se deparam. Portanto, tentando criar aqui uma espécie de aluno que consome média e conteúdos, mas que sabe analisar, mas que também sabe produzir, porque um aluno que sabe produzir é um aluno mais atento, não é, à forma, não é, como são criadas as informações que circulam nos diferentes meios de comunicação social. Portanto, saber aceder, saber interagir, saber criar conteúdos, saber agir no sentido proativo, saber analisar a informação e saber diferenciar entretenimento de informação. Portanto, nesta perspectiva do consumidor, analista, produtor. Outra questão que tentamos passar nestas aulas de cidadania TIC é um pouco chamar a atenção dos alunos para aquilo que podem ser os valores de notícia, que antes estavam centrados na morte, na magnitude, na relevância, na continuidade, em pessoas e países de elite e nas hard news, por exemplo, e que agora, não quero dizer que estes valores não continuem a existir, mas temos que estar atentos a outras técnicas, não é? Outros valores que estão na ordem do dia, como o alcance que uma determinada informação tem, a sua possibilidade de partilha, o audiovisual, que também é muito importante atualmente, o entretenimento, as celebridades e as soft news. Portanto, fazer aqui uma chamada de atenção para aquilo que é o valor da notícia. E também as tradicionais 5 key questions, tentar fazer com que os alunos, quando se deparam com uma informação, se perguntem a si próprios: quem criou esta mensagem que eu estou aqui a ver à minha frente? Que técnicas estão a ser utilizadas para atrair a minha atenção? Como podem outras pessoas compreender esta mensagem de maneiras diferentes? Portanto, colocar aqui a perspectiva também em cima da mesa. Que estilo de vida ou que valores estão representados nesta informação ou omitidos? E muitas vezes também por que razão é que esta mensagem me está a ser enviada a mim? Isto às vezes até se faz com exercícios simples, como por exemplo convidar os alunos a abrirem o seu feed de notícias da sua rede social para perceberem, não é, quais são as mensagens que lhes aparecem e em que medida é que diferem das dos colegas. E então, o exemplo de atividades que podemos então aqui concluir e que achamos que pode ter algum sucesso é, portanto, implementar na escola jornais escolares, não é? Para que o aluno possa ser então o produtor de conteúdos e tentar que ele passe por todos os formatos possíveis, portanto, do papel ao formato vídeo e ao formato digital. Depois, também é importante que as escolas apostem em projetos de cooperação internacional, porque isso acaba por permitir a consciência da existência de diferentes perspectivas e penso que isto pode ser muito importante em assuntos polémicos e até conflitos bélicos, não é? Como estamos a assistir agora. E, portanto, nós temos alguns projetos aqui na escola, como o Working Together to Stop Bullying, com outros países, e que se direcionam não só a alunos, mas também a professores, porque os professores também precisam de ser os cidadãos que querem ver nos alunos e, portanto, também precisam, não é, deste tipo de atividade. E, portanto, estas atividades são interessantes porque permitem a apresentação, a partilha de ideias, de perspectivas, a cooperação e o respeito, então, por diferentes culturas, online e offline. O trabalho colaborativo também é outra estratégia que as escolas podem utilizar na comunidade, na escola, no horário, nas disciplinas, nas turmas, e, claro, dar voz aos alunos, portanto, que pode ser feito através de assembleias de escola, mas também atendendo a chamadas internacionais, europeias, nacionais. Existem tantos projetos interessantes, portanto, promovê-los nas escolas e dar espaço aos alunos para tomarem o palco e debaterem os temas que dizem respeito
ao nosso mundo. Isto é importante porque permite a coexistência pacífica de perspectivas e culturas e, portanto, acaba por ser mais um ingrediente que pode ajudar ao combate à desinformação, no fundo, porque um aluno informado, um aluno que se conhece, um aluno criativo, acaba por ser mais atento, não é? E se calhar mais crítico em relação à informação que consome. Portanto, o nosso objetivo é um pouco esse. Portanto, desafios que deixamos para pensar. Portanto, desafiar a cultura de escola. Nós temos sorte, porque a nossa escola, portanto, é uma escola que na sua organização, portanto, ela própria, portanto, atende aos princípios da cultura democrática e, portanto, depois tudo o resto, portanto, acaba por se desenrolar de uma forma quase, digamos assim, natural. A necessidade de criar novos ambientes de aprendizagem diversificados, novas ferramentas, e porque não, portanto, estas experiências, portanto, juntar cidadania e TIC, perceber onde é que os currículos se conjugam, atender à comunidade, mas também ao mundo, portanto, também ajuda. E aqui nos projetos, portanto, também tentar que a cidadania seja experienciada de uma forma ativa e vivencial, e a melhor forma de o fazer é, sem dúvida, através da implementação de projetos, e, portanto, e também fomentando uma atitude ativa, mediática, no sentido nobre, porque não tanto no sentido do consumo passivo, muitas vezes, e do entretenimento, mas puxar os alunos para uma intervenção mais nobre. E em tempos de conflito bélico, dar voz aos alunos, tentar esclarecer as suas dúvidas, apoiar os alunos no que eles precisarem, recorrer à história, muito importante para contextualizar os fenómenos, e aos média, portanto às notícias, ao que eles estão a perceber ou não. Criar planos de contingência, como aconteceu, aliás, também com a pandemia, convidar especialistas, os professores precisam de colaborar com especialistas na área, abraçar projetos, demonstrar solidariedade, criar espaços seguros de debate, perspectivas, escrever cartas, desenhar, portanto, deixar que os alunos se exprimam. E começámos com a Emma Gonzalez e terminamos com a Emma Gonzalez, com um mural que fizemos na altura aqui na escola para fazer frente a este episódio que acabou por ter aqui algum impacto na nossa comunidade escolar. E, portanto, os alunos criaram um painel que, quando se visita a João da Rosa, que espero que um dia possam visitar, portanto, está na nossa sala de entrada. Portanto, termino com o Lipovetsky: a educação deve ser afirmada como uma força de oposição ao regime invasivo de sedução fácil e, ao mesmo tempo, deve ser um instrumento que abre as vias para outros domínios atrativos relacionados com a cultura. E, portanto, apostando na cultura, estamos também a combater a desinformação e, ao mesmo tempo, a sustentar um mundo que queremos mais seguro. Dito isto, eu vou interromper o compartilhamento e dar voz aos alunos, que é para isso que também aqui estamos, para se juntarem aqui à nossa mesa redonda. E temos alunos do 8º e do 9º ano envolvidos nos nossos projetos de literacia dos média, desde os jornais escolares, mas também a intercâmbios e o projeto como a Assembleia de Escola. Portanto, temos deputados, temos jornalistas e o desafio foi pensarem também o tema da desinformação e segurança. Portanto, a Joana Pacheco e o Santiago Botinas, a Rita Damasio e o Samuel Rocha, o Luís Pereira e o Afonso Marques. Não sei se os alunos já estão prontos. Vou então passar a palavra. O palco é vosso, meninos. Olá, eu sou o Santiago Botinas e ao meu lado temos a Joana Pacheco. Somos os deputados eleitos à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens pela Escola João da Rosa. E, antes de mais, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos presentes hoje
e o facto de que com esta webinar estaremos a dar voz aos jovens e aos estudantes. Hoje iremos falar um pouco sobre as assembleias escolares e a importância das mesmas. Estas assembleias foram criadas com o objetivo de que decisões relacionadas com o corpo estudantil sejam tomadas em conjunto com os alunos. Nestas assembleias, os alunos têm sempre a oportunidade de colocar críticas e sugestões em relação ao tema em debate. Um assunto cada vez mais presente nos dias de hoje são as fake news. Tanto a pandemia como o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia tornaram mais experimente o combate a esta problemática, colocando assim em causa a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Uma vez que as fake news podem mudar completamente a dinâmica desta situação, achamos essencial que todos estejamos alerta para a temática da desinformação. Uma assembleia pode ser formada com o objetivo de debater um assunto, tentando assim encontrar formas de prevenir ou sancionar. No final de um debate, é sempre possível encontrar algumas conclusões e até medidas, especialmente sobre este assunto. Para nos sentirmos seguros ao lermos as notícias, encontramos algumas medidas, alguns conselhos essenciais, como, por exemplo, desconfiar sempre da informação mais exagerada que o normal, ou verificar fontes credíveis e muitas outras. É crucial que prestemos atenção a este tipo de situações, porque uma fake news que passe por notícia credível e que faça com que a sociedade acredite na mesma, pode mudar completamente a nossa realidade, sobretudo agora com a pandemia e com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, em forma de conclusão, gostaríamos de relembrar que é essencial termos a ideia que só com a verdade conseguiremos construir uma sociedade com bons alicerces, com trabalho de equipa, muita reflexão, debate, esforço e tempo. A nossa luta pela procura da verdade terá que ser feita a partir dos mais jovens e teremos que fazer ouvir a nossa voz para que saiba que só iremos permitir a verdade. Mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade e por podermos fazer chegar mais longe a nossa voz. Boa tarde, eu sou Rita Damasio e sou do 8º E. Agradeço imenso a presença de todos e a possibilidade de nos darem voz a nós. As fake news e a desinformação são um problema grave para a sociedade, porque infelizmente esta realidade tem vindo a acentuar-se e é necessário procurar respostas para diminuir os seus impactos negativos. Para combater a desinformação, achamos que é importante que as escolas tornem a disciplina de cidadania mais destacada desde que somos crianças, pois é nesta disciplina que nós debatemos assuntos atuais e que fazem parte da nossa sociedade. Também seria benéfico ensinar aos alunos técnicas de distinção de fake news, mas também falar sobre outro tipo de assuntos, como por exemplo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, algo atual e que gera muitas pessoas mal informadas. Mas também devemos aprofundar outros tipos de assuntos, como por exemplo as instituições democráticas, os refugiados, ou seja, debater assuntos que fazem parte da atualidade. As campanhas de sensibilização também são outra maneira de mostrar às pessoas que nem tudo o que vemos na internet é verdade. Fazer anúncios institucionais sobre a desinformação pode ensinar as pessoas a serem mais críticas sobre as notícias que circulam na internet. Obrigada pela atenção. Boa tarde, Sr. Moderador e jornalista Daniel Catalão, Sr. José Carlos Sousa, Sr. Secretário-Geral da Presidência do Conselho, Sérgio Gomes da Silva, e Sr. Contra-Almirante António Camilo Marques, e a todos os presentes. O meu nome é Luís Pereira e é com enorme orgulho que participo neste webinar, na tentativa de transmitir formas de tratar a segurança e a desinformação e, de igual modo, lançar desafios de abordagem a estas temáticas. Como todos sabemos, é difícil encontrar uma pessoa que não use a internet nos dias de hoje. Esta é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável e muitos não viveriam sem ela. Porém, como com tudo na vida, devemos ter consciência e prudência. Devemos ter responsabilidades. As disciplinas de cidadania e TIC podem ser uma grande oportunidade para aprender a utilizar a internet e abordar temáticas
relacionadas com a cidadania digital. Nestas, poderíamos aprender a ser cidadãos melhor informados, isto é, o cidadão que saiba aceder, analisar, criar e interagir em diferentes linguagens. Porque, para além de se alertar sobre os perigos presentes nos meios digitais, deve-se educar as pessoas, de modo a que estas consigam perceber como funciona o mundo digital e, dentro deste, o fenómeno da desinformação. Permitam-me agora, passo a palavra ao meu colega, que fará a sua intervenção em relação à desinformação. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Boa tarde a todos os presentes e, em especial, aos já cumprimentados pelo meu colega. Meu nome é Afonso Calhamares e estar aqui hoje é para mim um motivo de júbilo, pois farei sempre o que estiver ao meu alcance para melhorar o que quer que seja na nossa humanidade. Antes de tudo, agradecer à nossa estimada professora Filipa, que tem trabalhado arduamente a fim de proporcionar-nos momentos como este. Obrigado, professor. Passando agora à desinformação. Desinformar, de uma forma sucinta, é enganar propositadamente. Esta informação manipuladora pode ter vários objetivos, entre os quais comerciais, políticos ou de outra natureza. A desinformação, como todos sabemos, ganhou escala global com o surgimento da internet. E face à velocidade atual, com qualquer informação, fidedigna ou não, é veiculada através da mesma, está cada vez mais presente a preocupação sobre a disseminação de conteúdos não validados. Através das redes sociais, qualquer um de nós pode ajudar a desinformar, partilhando ou apenas gostando de mensagens ou imagens que não sejam verdadeiras. Na política e na publicidade, a desinformação é muito usada. A título de exemplo, através de mensagens onde se oculta o que não interessa ou se realça algum aspecto de forma exagerada, de maneira a induzir a opinião do público no sentido de determinados interesses. A desinformação coloca em causa o debate livre e informativo e, consequentemente, fragiliza a estabilidade das sociedades democráticas. As notícias falsas podem causar graves consequências na reputação de algo ou alguém, causando complicações não só económicas, como também pessoais e psicológicas. A pandemia tornou premente o combate a esta problemática, colocando em causa a saúde dos cidadãos. E a guerra com que hoje vivenciamos falo ainda em mais alto grau. Embora seja difícil escapar às fake news, cabe a cada pessoa ou grupo a capacidade de travar esta temática. É importante denunciar o conteúdo das fake news. Porém, e antes de tudo, é necessário identificá-las. E por isso, trago aqui hoje algumas dicas para que, assim como eu, a comunidade escolar possa saber fazê-lo. Não leiamos apenas o título, mas sim a notícia inteira. Confirmemos a fonte e a autoria. Deverá conter o autor e data. Pesquisemos a mesma notícia na internet. Comparemos com outras fontes. Sendo verdadeira, haverá certamente outras fontes fidedignas a noticiar a mesma informação. Caso seja uma notícia falsa, haverá certamente informação sobre a sua falta de veracidade. Para tirarmos uma conclusão mais segura, façamos também uma pesquisa sobre os factos citados na notícia. Partilhar notícias antigas pode também ser considerado desinformação. Tenhamos em atenção as datas da informação em questão. Questionemos qualquer informação ou notícia, mesmo que tenhamos recebido da parte de alguém conhecido. No caso de recebermos informação em formato de imagem, existe a possibilidade, em diferentes motores de busca, de verificar em que outros sites a mesma foi publicada. Tentemos confirmar a fonte. De qualquer forma, se a imagem nos parecer duvidosa, muito provavelmente não será real. Notícias em formato de áudio podem ser difíceis de verificar. Logo, a sugestão passa por não partilhar o ficheiro e sim pesquisar a informação em fontes fidedignas. Em tempos de guerra, surgem novos conselhos que devemos ter em conta. Ignoremos a quantidade de seguidores de uma conta numa rede social. A quantidade de seguidores não corresponde à legitimidade. Verifiquemos os conteúdos de que a notícia dispõe. As contas que espalham desinformação acerca de conflitos podem usar fotografias de outras guerras, exercícios militares ou mesmo tiradas de videojogos. Pensemos antes de partilhar o que quer que seja, pois mesmo que tenhamos poucos seguidores nas nossas contas, a informação pode chegar a muitas pessoas. Os donativos. Tenhamos cuidado com eles. Em tudo na vida, o sofrimento de outros é usado por pessoas com menos escrúpulos, de maneira a lucrarem com isso. Em suma, sejamos cidadãos de bem. Pensemos nos outros e no bem dos outros.
Informação confiável salva vidas. Todavia, para tal, é preciso vencer esta batalha, a batalha da desinformação. Combater a desinformação passa por explicar a importância da verdade, mas passa essencialmente por um esforço conjunto, uma luta conjunta, porque jamais de alguma batalha sem um único vencedor. E por isso, cabe-nos agradecer a todos os presentes, que assim como nós estão a lutar por uma causa, vencer as fake news. Obrigado. Apetece-me aplaudir fortemente esta lição que recebemos aqui. Os meus parabéns. Eu voto nele, Daniel. Eu voto nele. É verdade, está aqui uma lição bem dada e mais. Acabam por ficar respondidas praticamente muitas das perguntas que eu estava aqui a coligir e que foram feitas pelas pessoas que se inscreveram e que levantavam aqui algumas questões. Elas ficaram praticamente todas respondidas, do como fazer, o como combater, o como detectar. Foi verdadeiramente interessante e foi uma aula mesmo muito boa e ainda mais vinda dos alunos, que é fundamental, é este espírito que temos de ganhar. De qualquer das formas, e como a sessão está a correr bem e dentro do tempo ainda, obviamente a qualquer um dos intervenientes, se gostassem de dizer mais alguma coisa, porque desde logo havia aqui perguntas, por exemplo, dos conselhos práticos para abordar o tema no primeiro ciclo, ou como sensibilizar a comunidade docente, ou qual a solução para adotar perante a proliferação de informações falsas nas redes sociais. Eu acho que estas ficaram profusamente respondidas agora, não é? Com esta intervenção foi absolutamente extraordinário. Agora, havia aqui uma interessante, gostava que o Sr. Contra-Almirante já agora viesse, que também pudesse dar mais um contributo. Há aqui assim, a ideia de uma certa inevitabilidade do aparecimento das tecnologias não acarreta consigo a inevitabilidade das consequências? Obrigado pela pergunta, Daniel. Sim, ouça, tudo na vida é assim. Antes de haver automóveis, não havia acidentes de carro, não se morria na estrada. Não havia atropelamentos, havia alguns acidentes de cavalo e tal, mas carros não havia. E tudo na vida é assim, não sejamos ingênuos, quer dizer, tudo tem um lado bom e um lado mau. O que nós temos é que tirar partido do bom e prepararmos-nos para o mal, para mitigar o mal. E eu continuo a insistir que é com iniciativas destas. Eu adorei ouvir os alunos, acho que a senhora professora Filipa Matos e todo o corpo docente deve estar muito orgulhoso do que ouviu. É com estes exemplos que depois se propagam, com o bom da tecnologia, que é divulgar isto, disseminar isto está a ser gravado, portanto, pode ser replicado, pode servir de ensinamento e as pessoas do nível etário dos alunos são os melhores mensageiros desta mensagem. Portanto, em relação à sua pergunta, é verdade, mas nós temos que nos preparar para isso e temos que ter consciência dos perigos que é para os evitar, e a forma de evitar é debatendo, partilhando, estando menos tempo nas redes sociais e mais tempo a falar uns com os outros, a socializar, no fundo, a sermos seres humanos. Muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, porque senão, de facto, vamos caminhando para o final, porque eu confesso que a riqueza da intervenção da escola foi fantástica. Mas já agora, havia aqui algumas perguntas muito mais práticas e para as quais talvez eu possa também, obviamente, não querer transformar isto num tutorial, nem obviamente podemos aqui desenvolver demasiado os assuntos, mas apenas como elucidação ou demonstração, digamos assim, muito rápida de como fazer algumas coisas. Mas acrescentando algo, por exemplo, à questão da verificação. Foi dito aqui que realmente, estando nós perante algo de que duvidamos, o pesquisar as notícias, pesquisar em órgãos de comunicação social, dar-nos logo uma ideia se o assunto é verdadeiro ou falso, porque ele ou está desmontado ou terá de facto grande cobertura nos mídias, se for um assunto muito forte. Depois há a técnica da pesquisa das imagens, eu vou já dar-vos um exemplo. E se forem imagens que estão em causa, por exemplo, podem usar o próprio Google Maps ou o Google Street View para ver no local, para perceberem se aquela imagem é mesmo naquele sítio onde se diz que é. E, portanto,
às vezes é mais fácil, até lá está, recorrendo à tal tecnologia que nos traz o mal, mas nos traz o bem, obviamente. E depois consultar os sites de verificadores de factos, porque há tantos hoje em dia que, de facto, se houver alguma notícia que seja verdadeiramente errónea ou maldosa, ela estará com certeza tratada já, efetivamente, num dos sites de verificação que diariamente fazem todo esse trabalho. Já agora vou deixar-vos aqui este site. Eu vou partilhar convosco e se quiserem tomar nota, porque pode ser um bom ponto de partida para aqueles que, não dominando demasiado a técnica, estava eu aqui, eu penso que poderão estar a ver este site que é da própria Google, que é o Fact Checker Explorer, que vos pode ajudar, não dominando a matéria, podem procurar este Fact Checker na Google e aqui podem procurar o tópico que pretenderem, tal como fazem uma pesquisa na Google, só que em vez de obterem as respostas todas, ele vai procurar já questões de desmontagem ou até, por exemplo, aqui seguindo este link que vos dá logo o Recent Fact Checks, aqueles que foram desmontados mais recentemente. Que são as grandes questões e dúvidas que se vão colocando e, portanto, este, para mim, é logo um bom ponto de partida. Se não dominarem outras técnicas, podem ir por ali muito rapidamente. Já agora, para fazer aquilo que eu fiz também em relação ao site da Rússia, porque era uma das perguntas que havia aqui em relação aos sites, podem igualmente pesquisar a origem de um site através do fact-check, do whois.com. Se escreverem no endereço aqui whois.com, ele dá-vos os domínios e podem colocar aqui para entrar o domínio. Isto, no fundo, permite-vos saber se ele existe ou não existe, ou se até está disponível, mas vou colocar aqui, War on Fakes, para nós sabermos, mas que site é este? E nós vamos ter aqui as respostas todas. Cá está o domínio, quando é que foi registado, no dia 1 de março, na cidade de Moscovo. E depois tem o contacto telefónico e tudo. Ok? Mais um truquezinho para poderem tentar descobrir de onde é que vêm os sites. E já agora, para terminar, vou fazer aqui um exercício muito rápido para tentarem perceber, por exemplo, como é que nós podemos detectar. É um exemplo muito prático. Lembram-se que eu há pouco, na minha intervenção, mostrava um screenshot que era um vídeo do presidente Volodymyr Zelensky que apareceu no Twitter, gravou um vídeo, a dizer, para provar que estava em Kiev e que estava vivo. Eu vi este vídeo e pensei, ok, mas será que ele está efetivamente em Kiev? Será que isto é em Kiev? Eu não conheço a cidade, nunca lá estive, e pensei, vou eu próprio verificar e ver se isto é em Kiev. Como se trata de um vídeo, a solução que eu tenho aqui para tentar perceber onde é que este vídeo foi gravado, não é? Ele gravou o vídeo, eu parei aqui neste momento, o vídeo continua, mas o que é que eu vou tentar encontrar aqui? Algo que me mostre um elemento que seja, que se destaque na imagem. E, obviamente que ele fez isto junto a este palácio, que é muito conhecido, que eu não fazia a mínima ideia o que era, mas então o que fiz foi o seguinte, uma coisa muito simples para fazer quando temos vídeos. Parei o vídeo, só reduzi-lo aqui um pouco mais, desculpem, okay. Parei o vídeo, eu vou fazer um screenshot deste vídeo. Vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, portanto, só uma fotografia desta parte da imagem. E eu vou ficar aqui então com esta imagem agora. Vou ver aqui no desktop, que é onde veio parar a fotografia. E aqui está o screenshot, que é uma fotografia do vídeo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no Google. Mas não no Google, portanto, vocês vão à página do Google e vão aqui às imagens. Só que em vez de procurarem imagens, agora o que vão fazer
é pegar na fotografia que tiraram, no screenshot, e vão arrastá-la para... Desculpa, isto às vezes... A ver, e vai ela ou não vai? Não quer ir. Ok, já vai. Coloquei a imagem dentro da barrinha do Google, onde habitualmente estão habituados a escrever. Ele vai fazer o upload e vai-me mostrar imagens que correspondam ao quê? Ele foi à procura daquele edifício e ignorou a cara que estava à frente. E o que ele me deu foi estas imagens semelhantes, que são exatamente daquele edifício. Se nós clicarmos agora no edifício, vemos que nos diz aqui que é a Casa das Quimeras em Kiev. E aqui está o edifício que aparece no vídeo. Se eu tiver ainda mais alguma dúvida, ainda posso ir então fazer aquela ideia do Google Maps. Lembram-se que eu vos disse, vamos procurar aqui no Google Maps, eu posso vir aqui à casa, procuramos aqui Casa das Quimeras em Kiev. Vamos ver o que é que ele nos dá. A fotografia cá está, a mesma, como veem. Eu vou tentar agora ver isto no Google Street View a 360 e quando eu estou no local, aqui tenho eu, a Casa das Quimeras. E, portanto, desta forma, este é um exercício muito prático agora, desta forma eu pude detectar que, efetivamente, aquele vídeo foi, efetivamente, gravado em Kiev e naquele local. Foi apenas um exemplo muito rápido, muito simples, mas que me aconteceu na prática para fazer uma verificação de um conteúdo para o qual eu queria ter a certeza antes de o validar. Depois disto, vamos avançar então, porque estamos dentro ainda da hora, para a parte de encerramento, depois de este trabalho fantástico que tivemos aqui ao longo da última hora e 20 minutos. Chamava agora Sérgio Gomes da Silva para fazer esta sessão de encerramento e já agora trazermos aqui também aquilo que achou e acrescentar algo mais a esta nossa sessão. Boa tarde, penso Olá. que já conseguem ouvir e ver. Sim, sim. Só tentar perceber se estou aqui bem na imagem. Bom, antes de mais, que aproveito para me apresentar, chamo-me Sérgio Gomes da Silva e sou diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Só aqui uma correção, antes foi dito que eu sou secretário-geral, não sou secretário-geral, sou diretor de serviços, aqui uma pequena precisão. Foi um erro meu, é verdade. Não faz mal, só uma pequena precisão. Bom, eu gostaria de começar naturalmente por agradecer à Direção-Geral de Educação a realização deste evento e por ter convidado o GILM, que é o Grupo Informal de Literacia para os Média, para se associar ao evento e também aproveitar para agradecer todas as intervenções que foram realizadas, aliás, de excepcional qualidade. Eu quero juntar a minha voz à felicitação à senhora professora e aos alunos da Escola João da Rosa. A senhora professora fez uma apresentação excelente. Eu tinha aqui previsto falar um pouco sobre a literacia mediática e as competências que esta literacia envolve. A apresentação que a senhora professora fez dispensa-me disso, o que é ótimo, e também, naturalmente, a apresentação que o senhor Contra-Almirante fez também me dispensa de demonstrar a importância destas matérias, são de facto de crucial relevância na atualidade. Mas, enfim, nesta fase, gostaria de agradecer e de transmitir estas felicitações. O Daniel, o Sr. Contra-Almirante, já, enfim, salientaram esta qualidade do que os alunos nos disseram e também do trabalho da senhora professora, e acho que isso de facto deve ser muito sublinhado. Bom, eu estou aqui, apresentei-me enquanto dirigente da Secretaria-Geral do Presidente do Conselho de Ministros, mas também estou aqui enquanto membro do Grupo Informal de Literacia Mediática e vou aproveitar para falar um pouco sobre este grupo e depois de apresentar o grupo e falar um pouco sobre aquilo que tem feito, vou também aproveitar para vos convidar a associarem-se a uma das iniciativas que é a Operação 7 Dias com os Média 2022. Mas deixo isso para o final destas minhas palavras, porque antes disso então gostaria de vos falar um bocadinho sobre este grupo. O Grupo Informal de Literacia para os Média é um grupo que nasceu em 2009, portanto já tem aqui bastantes anos de existência e tem-se focado no objetivo de desenvolver
a literacia para os média em Portugal. Partiu de uma constatação que era necessário, de facto, ajudar a que os níveis de literacia, portanto, este conjunto de competências que são necessárias para que os cidadãos, todos nós, possamos maximizar o proveito que retiramos dos meios de comunicação, ao mesmo tempo reduzindo os riscos a que estamos expostos, mas, enfim, constatando a necessidade de se fazer um caminho significativo nesta área, um grupo de entidades públicas decidiu reunir esforços e trabalhar em conjunto, no fundo constituir aqui uma rede. Deixem-me só fazer aqui um parênteses, já foi dito aqui, mas é muito importante, a meu ver, marcar bem. Estas novas tecnologias, como qualquer tecnologia, têm riscos e têm vantagens. Eu costumo usar o Sr. Contra-Almirante usou uma metáfora muito boa, que é dos automóveis. Eu costumo usar uma outra um pouco mais prosaica, que é dizer que as facas tanto podem servir para agredir, mas também servem para nos garantir a preparação dos alimentos, que é algo essencial à nossa vida. Portanto, ainda que as tecnologias não sejam neutras, seria uma outra discussão, e devemos ter a noção que nenhuma tecnologia é neutra, mas todas elas nos apresentam vantagens e riscos, e o desafio é sempre maximizar as vantagens, diminuindo os riscos. Na literacia mediática, é no fundo disso que estamos a falar, aplicado a este universo dos meios de comunicação, incluindo aqui também os novos médias. Tradicionalmente, quando falamos de meio de comunicação, falamos na televisão, na rádio, na imprensa. Com a emergência da internet passamos a falar em toda uma panóplia de novos serviços, novas plataformas, e que de facto, em torno das quais, em grande medida, as nossas vidas hoje giram. Foram aqui faladas as redes sociais, foram dados vários exemplos, e de facto, hoje em dia falamos deste conjunto de competências, que devem ser vistas aqui em várias perspectivas, uma perspectiva, digamos assim, da capacidade de manipulação, mas também depois, a senhora professora, enfim, falou-nos bastante nisso, neste sentido crítico. Sentido crítico, eu quando falo no sentido crítico, gosto sempre de enfatizar que, quando referimos o sentido crítico, queremos aludir à capacidade de discernimento. Portanto, não é a crítica pela crítica, não é a crítica no sentido corrosivo ou destrutivo do termo, é a habilidade que nós temos para distinguir, para saber fazer escolhas. Vamos aqui, a senhora professora, nas várias perspectivas até que nos apresentou, do consumidor, do analista, do produtor, de facto falou-nos bastante e muito bem dessas competências. Mas voltando então ao grupo informal de literacia mediática, portanto, tendo este contexto, decidiu então o conjunto de entidades reunir esforços, constituir uma rede de colaboração para criar as condições e para incentivar a que estas questões sejam cada vez mais trazidas para a ordem do dia e que sejam cada vez mais desenvolvidas estas competências, estes conhecimentos e competências na sociedade portuguesa. Naturalmente, um dos focos são os alunos, as crianças e os jovens em idade escolar, não só, mas é um dos focos. E daí que a associação de entidades do setor educativo é especialmente importante, assumo naturalmente aqui particular destaque a Direção-Geral de Educação, que tem sido um membro muito ativo e tem contribuído muito para as atividades deste grupo e tem também convocado outras entidades para se associarem a atividades por si dinamizadas, como é o caso deste webinar. Este grupo, enfim, desde 2009 tem desenvolvido muitas atividades, não vos vou amassar com elas, atividades de diversa natureza, algumas mais reflexivas, outras mais interventivas, umas mais dirigidas a públicos académicos, outras mais dirigidas à sociedade como um todo. Especificamente sobre a desinformação, tem incluído o seu âmbito de atividades. Também aqui, enfim, a desinformação é algo complexo, como sabemos. Por exemplo, no 5º Congresso que realizámos em 2019, tivemos aqui um enfoque especial na inteligência artificial, que, como sabemos, é um instrumento, mais uma vez, que tanto é usado para promover a desinformação, como é usado
para o fact-checking, no fundo, para nos ajudar a defendermos da desinformação. Mais recentemente, muito recentemente, organizamos um webinar, que foi, aliás, muito interessante. Ele está no YouTube, convido-vos a irem ver, que tinha como ponto de partida saber se a liberdade dos média será uma das vítimas desta guerra, da guerra na Ucrânia. Isto tendo como ponto de partida a proibição dos serviços Russia Today e Sputnik na Europa, bem como o total condicionamento da atividade jornalística na Rússia, no fundo um blackout total, como sabemos, que lá está a suceder, e, enfim, tudo nisto tem a desinformação também como um dos elementos. Como sabem, a motivação para a proibição do Russia Today e do Sputnik na Europa era uma questão de segurança, muito associada às questões de propaganda e desinformação. O regime russo também, como sabemos, é acusado de não permitir a informação e de veicular desinformação de forma intensiva. Este webinar foi muito interessante. Se tiverem curiosidade, convido-vos, está no YouTube, no canal do Grupo Informal de Literacia para os Média, e penso que pode dar uma leitura, um visionamento bastante interessante. Não vou aprofundar esta questão das competências da literacia para os média, porque de facto foi aqui já muito abordada, muito bem abordada, de forma muito interessante, quer pela senhora professora, quer pelos alunos, também pelo Sr. Couto Almirante e pelo Daniel, e, portanto não vos vou tomar mais tempo com isso. Mas gostaria de vos deixar aqui um convite, em nome do Guilherme, para se associarem à Operação 7 Dias com os Média, 2022. Bem, o que é isto? O que é esta operação? Isto é uma iniciativa que convoca a sociedade para refletir sobre o papel que os média desempenham na nossa vida coletiva, bem como na vida de cada um de nós. E esta convocatória, digamos assim, é feita convidando todas as organizações e movimentos para se juntarem a esta dinâmica, para aderirem, organizando as suas próprias atividades. Quando é que isto ocorre? Este ano já vamos na 10ª edição, será a 10ª edição, e, como sempre, ocorrerá entre 3 e 9 de maio deste ano. Porquê entre 3 e 9 de maio? 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E, enfim, como sabemos, a liberdade de imprensa é uma concretização de uma liberdade mais vasta, que é a liberdade de expressão, que é um dos direitos fundamentais das sociedades ocidentais, das sociedades abertas e democráticas. A liberdade de expressão e a liberdade dos média são indispensáveis ao escrutínio de todos os poderes. Aliás, há um estudo do Banco Mundial aqui há bastantes anos que estabelecia uma correlação entre a liberdade de expressão e o desenvolvimento económico, que no fundo demonstrava que esse escrutínio que a liberdade de expressão, e em particular a liberdade dos média, proporciona, é um estímulo à boa governação. Portanto, estas liberdades, além de permitirem a expressão da natureza humana, porque a possibilidade de pensamento, de pensar sem grilhetas, a possibilidade de expressar pensamento, de o partilhar com os outros sem limitações, é algo inerente à natureza humana, mas além disso, além de ser essa expressão, também tem esta dimensão económica e de contributo para a evolução das sociedades, que é de facto muito importante. Ora bem, quem pode participar? Este desafio é lançado ou quem pode promover as atividades. Este desafio é lançado para toda a sociedade, todas as entidades, quer sejam escolas, quer sejam universidades, quer sejam universidades da terceira idade, centros de dia, podem participar. Enfim, ao longo destes 10 anos temos tido, de facto, uma variedade muito grande. Naturalmente, aqui neste contexto, o nosso desafio em particular é para a comunidade escolar. As escolas, os professores, que durante esta semana, 3 a 9 de maio, promovam atividades com os seus alunos que os convoquem para esta reflexão. E
Dentro desta temática, desta reflexão sobre o papel dos média na vida de cada um, podem ser desenvolvidas muitas atividades de natureza diversa, podem ser, enfim, por exemplo, simulações de como se faz um telejornal, podem ser reflexões, lá está, por exemplo, como é que os meios de comunicação estão a cobrir a guerra na Ucrânia, podem ser reflexões sobre o papel que as redes sociais têm na vida de cada um e, por exemplo, que contributo é que dão para a sua saúde mental. Enfim, há aqui uma panóplia muito grande de temas que pode ser tratada e que é pertinente, e que os professores, os alunos, enfim, em função também da reflexão que façam e das interrogações que tenham, podem desenvolver e podem propor. Bem, como é que se adere a esta iniciativa? É muito simples. Esta iniciativa tem um sítio web, que o endereço é 7diascomosmedia.guilme.pt. Entrando nesse sítio tem todas as informações sobre a apresentação. No fundo, isto que eu estou aqui a fazer está lá devidamente relatado. Está o formulário que podem preencher ou que devem preencher para aderir à iniciativa, bem como todos os requisitos. Em termos de requisitos, não há assim nenhum requisito especial. Naturalmente as atividades não podem ter natureza comercial, têm que ter uma natureza de sensibilização educativa, portanto as comerciais não serão admitidas, e naturalmente é preciso respeitar os direitos fundamentais dos outros, a dignidade humana, naturalmente, enfim, mas isso são quase de senso comum. É preciso ter particular atenção às questões da proteção de dados. Hoje em dia isso todos reconhecemos que é também uma dimensão muito importante. Até o Sr. Almirante também, o Contra-Almirante, no fundo, também alertava para isso, quando nos falava aqui das questões da segurança. As questões, naturalmente, autorais também são importantes, portanto, não podemos usurpar os direitos de autor alheios, mas, enfim, respeitados isto que são as regras gerais da boa convivência em sociedade, enfim, não há outros requisitos especialmente relevantes, desde que, naturalmente, se insiram no objetivo geral desta iniciativa. Podem perguntar, bom, mas então que temas em concreto, visto que isto é um bocadinho vago dizer-se, refletir sobre o papel dos média, que os média desempenham nas sociedades e na vida de cada um de nós. Como dizia, tem isto na página, mas dou-vos aqui só, por exemplo, um exemplo, e na própria página também vão encontrar desafios concretos que podem ajudar na concepção das atividades. Mas deixo-vos aqui, por exemplo, um tema, a reflexão sobre a presença online no bem-estar digital. Assim dito pode parecer um bocadinho vago, mas no fundo tem a ver com esta necessidade de cada vez mais refletirmos sobre o modo como a imersão e a presença ubíqua destes meios, como é que impactam, como é que influenciam o nosso bem-estar. Aqui também enfim, podemos pensar no bem-estar numa dimensão mais psicológica, mas também numa dimensão mais social. Enfim, mas como digo, na página encontrarão subtemas que podem estimular a escolha das atividades a desenvolver e dos assuntos que podem tratar. Participar não custa, portanto não há custos. E o limite, no fundo, é a imaginação. Reiterando o meu agradecimento e a minha felicitação, quer à Direção-Geral de Educação, aos participantes em geral e aqui com particular ênfase para a escola, para a sua professora e para os alunos, concluo a minha intervenção. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Já agora só muito rapidamente então, para fecharmos, lembrar que podem
depois, mais tarde, e naturalmente procurar outros, mas entrar neste site, webinars.dge.mec.pt, aqui vão encontrar todo este trabalho e também tem aqui o site 7 dias com os media.gilme.pt, onde vão encontrar também toda esta informação essencial para poderem participar. Vamos fechar então este webinar. Agradeço, Sérgio Gomes da Silva, obrigado. Lamento a confusão, mas está corrigida. O que interessa é sempre as informações importantes que nos traz. Muito obrigado. A professora Filipa Matos e os alunos, fantástica intervenção, que veio enriquecer e de que forma este webinar, foi extraordinário. Contra-almirante António Gameiro Marques também, muito obrigado pela sua participação. E ao José Carlos Sousa, que também se juntou a nós desde a Covilhã. Obrigado também pela participação. E obrigado a todos aqueles que se juntaram do outro lado. Não podemos falar diretamente. Aguardamos pela organização mais regular já de coisas em que nos juntemos num auditório todos pessoalmente para aí podermos partilhar de outra forma informações e trocar ideias. Fechamos aqui este webinar. Muito obrigado a todos.